Começou. Então, boa noite para vocês. A aula de hoje, aula de genética sobre heredogramas. Bem, antes de falar heredogramas, eu tenho que passar para vocês algumas informações que são importantes, tá? A metodologia à distância que eu estou utilizando é o seguinte. Nós temos que saber que o fórum é o meio oficial das aulas online na Multivix. É o fórum. Então, o aluno, ele deve postar as suas dúvidas lá no fórum durante a semana. Ele pode postar as dúvidas a qualquer momento, tá? De manhã, de tarde, de madrugada, tá? Não importa. Sempre vai ter lá um tópico ativo que seria, no caso, durante a semana até a próxima aula. E eu vou respondendo, à medida que eu vou acessando lá, eu vou respondendo, tá? Ontem eu recebi um e-mail dizendo sobre uma mudança que está acontecendo, que vai acontecer. Nos próximos dias, vocês vão ter acesso a uma outra plataforma, então atenção, a uma outra plataforma, que é o Moodle, que é muito utilizada em universidades. Tá? Nesse Moodle, você vai ter um ambiente virtual e lá você vai ter o WebChat. O WebChat é uma ferramenta que permite uma aula em tempo real através de trocas de mensagens. Então, provavelmente semana que vem a gente vai ter essa aula já no Moodle, né? Via WebChat. E aí eu vou entrar no horário da aula certinho, 18h40, né? E aí eu vou estar com vocês lá, tá? A gente vai ter um treinamento também sobre isso. Então fiquem atentos. Mas por enquanto é o fórum mesmo que vocês devem sempre estar acessando, porque as informações são todas passadas no fórum. Vocês devem ter já acessado, lógico, né? Não só a minha disciplina lá. Então lá está tudo explicado. O grupo do WhatsApp, gente, foi o meio que eu achei para dinamizar as aulas. Eu acho que deu certo. O pessoal, no início, estava um pouco assim, não estava muito receptivo, ou estava achando complicado entender por lá. Eu lembro muito bem disso. Fiquei até um pouco preocupado, mas foi a forma que eu encontrei de facilitar a nossa interação. E eu penso que tenha dado resultado, porque na outra turma, por exemplo, eu não tive, assim, problema, tá? Tem um canal do YouTube que eu criei também, né? Para postar videoaulas, como eu já falei, sobre diversos assuntos, né? Tópico por tópico. E a plataforma Zoom, nós estamos usando aqui hoje, não sei se vocês já utilizaram com outros professores, é uma sala de videoconferência, como vocês estão vendo, onde eu vou explicar ao vivo para vocês um conteúdo. Beleza? Vou passar aqui para frente. Eu acho... Deixa eu ver aqui. Bem, a próxima aula... Aliás, hoje, 31 de março, fechando o mês de março, o assunto é heredogramas, tá? A aula da semana que vem, gente, vai ser a nossa última aula do bimestre. Então, atenção, é a última aula do bimestre, tá? Então, é a data limite para a entrega do trabalho em grupo, com até 5 pessoas, né? O valor de 4,5 pontos, tá? E deve ser entregue lá no portal, né? No portal, lá em arquivos, né? Por disciplina. Lá no ícone lá de vocês, onde vocês acessam, né? Em avaliações. E na semana que vem eu vou, então, a gente vai entrar provavelmente já no Moodle. Eu coloquei aqui a aula no Zoom, porque se caso a plataforma nova não estiver pronta, mas eu acho que vai estar, nós temos a opção do Zoom ou WhatsApp, tá? Eu vou definir ainda, mas provavelmente vai ser por lá mesmo, via WebChat. E dúvidas sobre a lista 1 de exercícios, aquelas 20 questões. Eu lembro que muita gente já tinha feito as questões, sim, boa parte das questões, né? Acho que metade já, mais a metade.
Então, eu acho que não vai ter problema. Hoje eu vou encerrar o assunto, teoria, a teoria, né? Com os heredogramas. Gente, semana de prova vai ser na outra semana, dia 14 a 25. Seria a semana de provas presenciais, certo? Segundo o calendário acadêmico. Então, vai ser a entrega da prova no portal também, que é o trabalho individual, o trabalho pontual, né? E vai ser feito até o dia 16 às 21 horas. Por quê? Dia 16 seria a prova de genética, certo? Então, até o dia 16 deve ser postado essa prova. Gente, não percam os prazos. Por isso que eu estou pedindo para o pessoal já ir postando, para não esquecer. Olha só, dia 7 é o trabalho. Até o dia 7, às 21 horas, às 20h40, o último horário da aula, é a entrega do trabalho, tá? No dia 7. E no dia 16, Professor, que ele já está aguentando. é a entrega da prova. Alguém entrou aí, só que está com o áudio ligado, né? Eu peço que desligue o áudio aí embaixo, senão vai atrapalhar, tá? Depois eu peço para vocês abrirem o áudio. Os critérios de correção estão descritos no fórum, acessem eles sempre. Lá eu coloquei, não sei se alguém viu, deve ter visto, né? Os critérios de correção dos trabalhos. Gente, vamos caprichar nos trabalhos, tá? Estou recebendo uns trabalhos aí que, por favor, né? Fica difícil para eu corrigir. E mesmo que tiver todas as respostas corretas, isso é importante eu falar aqui. Mesmo se estiver tudo correto, a resposta final correta, se o aluno não desenvolveu bem o raciocínio, a resolução, não tem como eu dar 100% da nota. Não tem. Então, eu vou ser exigente mesmo com vocês nesse aspecto, porque, né, vocês estão tendo um prazo aí gigante, um prazo gigante para poder entregar. Eu postei com antecedência, tanto o trabalho quanto a prova, né, individual. Então, vocês têm todo um tempo aí para poder postar, gente. Então, vamos fazer o negócio direito, né? Vamos responder. Eu recomendo que vocês postem um trabalho em PDF, tá? Para não haver desconfiguração de documento e que vocês possam fazer ou escrito à mão e escaneado ou digitado, tá? Da forma que vocês acharem melhor, certo? Bem, gente, o início do segundo bimestre é no dia 27 de abril. Eu não sei se até lá nós voltaremos a ter as aulas presenciais, eu não sei. A gente não sabe, né? Mas só para vocês se situarem aí no tempo. Porque o semestre ele vai até julho, né? As aulas vão até final de junho, né? Depois as provas, julho, né? É isso. Gente, vocês estão... o meu mouse está mexendo aí ou não? Beleza. Heredogramas. Agora eu vou falar aqui do assunto heredogramas, certo? Então, prestem atenção. Quando terminar essa explicação, gente, Professor, primeiro deixa a gente tirar as dúvidas primeiro, depois você passa para o assunto, senão eu vou esquecer. Quem está falando aí mesmo agora que eu tô... Ô, Sérgio, Oi, Sérgio. Tá bom, então. a gente pode tirar, uma Assim, dúvida antes de você passar para o assunto? pode ser, então. É porque eu estava organizando a aula assim, por causa do tempo, né? Porque aqui tem um tempo limite, mas pode perguntar agora. Ah, tá. Eu quero saber o que é que você não quer no seu trabalho, para a gente não fazer. Porque a minha cabeça eu penso de um jeito e eu chego na resposta. Mas você posta uma coisa lá no grupo, eu fico maluco, porque eu não sei se é o meu que está errado, não sei se fui eu que mandei errado. O que você quer exatamente, assim, o desenvolvimento dos cálculos? Porque matemática Não, tem matemática. várias maneiras de chegar. Sim. Se tiver coerência, beleza. Estou falando o seguinte, que vocês não devem fazer. É só postar a resposta seca no final, ou com o mínimo de explicação possível. Sabe? Aquela coisa que a pessoa chega assim, olha assim, não entende. Não entende o raciocínio que você adotou para poder chegar na resposta.
Se você faz um cálculo coerente, não precisa ser da mesma forma que eu faço, né? Mas eu expliquei para vocês o conteúdo, né, lá de matemática, tanto de genética quanto de matemática, eu consegui explicar nas aulas que a gente teve. Então, vocês podem se basear na explicação, claro, e resolver. Tem que ter um desenvolvimento. Mesmo que o cálculo seja fácil, aquele cálculo que você faz assim até de cabeça, né? Mas você tem que colocar no papel. É só isso que eu quero. Não precisa ser um jornal, escrever um jornal. Eu não quero que vocês escrevam um jornal, mas eu quero que vocês respondam como se fosse uma prova presencial ao vivo. É isso que eu quero, tá? Sim. E a respeito desse arquivo em PDF, você sabe que o sistema aceita um tamanho. E geralmente, se você for mandar um PDF escaneado, numa resolução ótima, ele não vai suportar nunca. Sim, tem a Aí questão desse do jeito, tamanho. Tem questão do... isso. Teve aluno que me mandou, eu acho que foi zipado, o WinZip. Ele usou o WinZip e conseguiu, tipo uma pasta, né? É uma pasta. Mas eu creio, gente, eu penso que, mesmo escaneado, eu acho que suporta. Assim, dependendo da resolução, deve suportar. Se não tiver Eu, jeito, te- você eu pode fazer tentei de uma não. outra forma. Mesmo que Uma seja, dúvida. mesmo que não seja escaneado, se eu conseguir entender, beleza. Uma dúvida. Eu te mandei mais cedo do meu trabalho, parte do Hum, trabalho, ok? Eu escrevi parte por parte, fiz todo o cálculo bonitinho. Você vai aceitar naquele padrão ou não? Eu tenho que fazer à mão para você. Você acha que dá para você ler e dá para você entender? Porque, pelo amor de Deus, aceita é aquilo. porque, assim, lá que você me mostrou, estava bagunçado, estava desorganizado. Você mesmo falou, você mesmo viu. Então, quando você escreve, Ah, não. O último você ignora. é Você olha os melhor. outros. E assim, gente, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar olhando cada questão que vocês me mandam pelo WhatsApp, eu não posso, tá? Então, assim, é muito aluno também que fica perguntando. Então, vocês devem postar e depois esperar a correção. Não tem muito o que falar. Então, o que eu posso orientar vocês é isso, façam de uma forma que seja compreensível para mim ou para qualquer pessoa que for pegar o seu trabalho e ver, entendeu? Não escreve resposta, mesmo que a resposta seja curta, mas tenta explicar o que você fez. É só isso que eu peço, tá? Não é nada demais. Então, não tem muito segredo isso não, tá? Mais alguma questão sobre isso, gente? Sobre a questão da nossa comunicação, do fórum? Vocês estão acessando direitinho lá o fórum? Estão entendendo como é que é? Porque vocês são... O fórum é horrível. Hã? Me perdoa, mas o fórum é horrível. O sistema trava, o sistema é muito lento, não é eficiente. A faculdade poderia pelo menos uma vergonha na cara e resolver isso. Porque com a quantidade de alunos que tem várias filiais em várias cidades de Espírito Santo. Podia pelo menos melhorar aquele sistema, que é horrível, 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 é vergonhoso. Sim, no caso, como eu falei para vocês, tá para já mudar a ferramenta para outra ferramenta, que no caso é o Moodle, que é um outro ambiente virtual, que é melhor. Assim, eu sei que é melhor porque eu já tive contato com esse ambiente virtual, entendeu? Então, ela vai ter outras funcionalidades. Então, aguardem. E a faculdade está se movendo para essas melhorias aí, tá? Bem, eu posso falar sobre o assunto, gente? Ou vocês têm outra dúvida? Posso? Eu não mais. Pode falar. Beleza, então. Ó, heredogramas, então, é o nosso último assunto, tá? De genética. Construir um heredograma consiste em representar, usando símbolos, as relações de parentesco que existem entre os indivíduos de uma família. Então, são aquelas representações, né? Quadradinho com um círculo, né? O quadrado representa o homem, o círculo a mulher, certo? Então, você tem uma relação lá do casamento entre um e outro. Depois, embaixo, você tem lá os descendentes, né? Os filhos sendo gerados e tudo mais. E aí você vai ter que determinar o padrão de herança genética
de uma certa doença, de uma certa anomalia, né? Se ela é autossômica, se é dominante, se é recessiva, etc. E permite também descobrir o genótipo das pessoas envolvidas. Então, se a pessoa é azão, se é azinho, etc. Você tem como, através da análise do heredograma, descobrir o genótipo das pessoas também, ou do máximo das pessoas ali que estão naquele esquema, tá? Aí eu falei de herança autossômica, né? O que é herança autossômica? É quando a anomalia é decorrente de genes encontrados em cromossomos não sexuais. Ou seja, é quando a herança, a anomalia, a doença, ela não é influenciada pelo sexo. Ou seja, tanto homens quanto mulheres podem ser afetados, ou tanto machos quanto fêmeas podem ser afetados, tá? Então não tem assim diferença com relação à questão sexual. Vocês vão ter depois, vocês vão ter lá na frente herança ligada ao sexo. Aí sim, o sexo vai influenciar, tá? Mas por enquanto não. No caso aqui, o assunto que nós estamos estudando, nós vamos ver aqui heredogramas, né? A herança vai ser autossômica mesmo, tá? Por enquanto. Quando chegar lá na frente, aí vocês poderão ver heredogramas ligados ao sexo, tá? Então, guardem esse tópico aí, que é importante também. De qualquer maneira, essa aula eu estou gravando, né? E depois eu vou colocar lá no meu canal, tá? A herança recessiva, quando a característica só se expressa em homozigose. Por exemplo, azinho, né? Então, a pessoa ela é doente, né? Ela é afetada. Então, se a herança for recessiva, o genótipo dela vai ser azinho, né? O que geralmente acontece no heredograma? Você tem lá o quadradinho ou o círculo, né? Se for homem ou se for mulher, está pintado de preto, rachurado. Então, ali já indica o quê? O problema, né? A anomalia, tá? Então, ela pode ser recessiva ou dominante. Se ela for dominante, é quando apenas um dos alelos é suficiente para manifestar a característica. Ou seja, se ela tiver o azão, ela já vai ser afetada, tá? Então, é quando a herança for dominante. Nós temos que descobrir se essa herança é dominante ou não pela análise de todo o heredograma, tá? Igor apareceu aí, né? Tá. A primeira informação que se procura obter na análise de um heredograma é se o caráter em questão é condicionado por um gene dominante ou recessivo. Vocês devem saber isso. Olhando para o heredograma geral, tem que saber se aquela característica lá, por exemplo, albinismo, né, ou algum outro tipo de doença, se ela se deve a um gene dominante ou a um gene recessivo. Tem até um exemplo no material, na lista de questões, da polidactilia, quando a pessoa tem mais de 5 dedos na mão, né, ou no pé. E aí, a polidactilia é uma condição condicionada, né, uma característica condicionada por um gene dominante. Então, não quer dizer, gente, que doença ou anomalia é só por gene recessivo, não. Também nós temos casos devido a gene dominante, tá? Para isso, devemos procurar casais que são fenotipicamente iguais e tiveram filhos diferentes deles. Nós vamos observar isso lá no heredograma. Se a característica permaneceu oculta no casal e se manifestou no filho, só pode ser determinado por um gene recessivo. Então, como que é isso? Vou passar lá agora para vocês verem, ó. Então, vamos pegar uma questão, essa questão aqui, que é da lista 1, que é a questão 16, tá? Eu já vou corrigir com vocês aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Temos um heredograma aqui com 10 indivíduos, certo? Ó, o indivíduo 1, ele é afetado, tá vendo? Ele é afetado, ele casou com essa moça aqui, com essa mulher aqui, o 2, e teve 2 filhos. Opa.
e teve 2 filhos, certo? Um deles é afetado. E assim por diante. O que você deve olhar primeiro no heredograma? Você vai observar o casal, olha só o casal aqui, 6 e 7, né? Eles são igualmente sadios, estão vendo? Eles são sadios, só que eles tiveram uma filha afetada, uma filha doente, tá? Então, quer dizer o seguinte, aí teve um outro filho que é normal, mas apareceu aqui uma filha doente. Só que eles são normais. Então, logo, a gente pode concluir com que esse caráter aí é condicionado por um gene recessivo, né? Porque eles são normais, né? E mesmo assim, eles sendo normais para aquela condição, tiveram um filho afetado, né? Então a gente pode determinar o seguinte, que por essa razão, o indivíduo 10, que é a filha afetada, sendo recessivo, vai ser azinho, azinho, certo? Vai ser azinho, azinho. E aí é o seguinte, tiveram um filho o quê? Um filho normal. Estão observando aqui? Tiveram um filho normal, né? Então ele é azão, e tem que ser azão de qualquer maneira, não é isso? Observem agora aqui um outro casal, o 3 e o 4. Eles são diferentes, ó. Eles são diferentes. O homem, no caso aqui, ele é afetado e a mulher é normal, né? São diferentes. E observe os filhos. Os filhos saíram normais, né? Mais uma vez determinando que essa característica ela é recessiva. Ela só vai se manifestar em homozigose, em dose dupla, azinho, azinho. Tem que ser azinho, azinho para ela se manifestar. Lembrando, gente, que se ela for, né, no caso, azinho, azinho, um azinho veio do pai e outro azinho veio da mãe. Isso é importante a gente sempre salientar, tá? E aí, aqui está dizendo, gente, aqui, ó, recebi um aviso, tá? Que esta conferência vai acabar em 10 minutos. Tudo bem. Dá tempo para eu terminar de explicar aqui essa questão. Então, são obrigatoriamente heterozigotos. Quais indivíduos são heterozigotos? Aí nós temos agora que determinar um por um, né? Um por um. Então, olha só. Se nós aqui, no caso, já determinamos, né? Que a condição dessa doença é condicionada por um gene recessivo. Então, todo mundo que está aqui em preto, marcado, rachurado, vai ter qual genótipo? Azinho, azinho. Tá certo? Todos aqui, todos aqui que são afetados vão ser homozigotos, recessivos, azinho, azinho. E aí os que são normais vão ser azão alguma coisa. Né? Pode ser azão, 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 azinho, ou azão indefinido. Também pode ser indefinido. A gente tem que observar isso também. Então, vamos lá. Vamos observar aqui o 1 e o 2. Vamos lá. 1 e 2. 1, azinho, azinho, certo? O 2 é normal. Então, é azão, correto? Só que tiveram um filho aqui, o 5, o filho é afetado. O filho é azinho, azinho. Então, um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Então, o 2 vai ser o quê? Azão, azinho. Certo? Porque o 2 é normal, só que a mãe, ela tem um gene recessivo que passou para o filho. Entenderam aqui, gente? Vocês podem até abrir o áudio agora também, se vocês quiserem, tá? Para a gente finalizar com essa questão aqui. E outra questão também, se der tempo. Eu tenho que colocar... Professor, então, no caso, a mãe é um heterozigoto, a 2, né? Porque ela Exatamente. tem o gene azão e o azinho. Isso aí. Porque o filho aqui, ele é afetado. Então, um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Beleza? Esse 6 aqui vai ser o quê, gente? O que vocês acham?
Azinho, azinho. Não, o 6 ele é sadio. Azão, azinho. Azão, azinho. Exatamente. Gente, de qualquer maneira, o pai, ele vai passar o azinho dele para os filhos. Concordam? Sim. Então, esse 6 aqui, ele é azinho, sadio e azinho, heterozigoto. Então, nós temos o quê? O 2 e o 6 já são o quê? Heterozigotos. Então, pode ser essa resposta aqui ou essa aqui, ó. Estão vendo? Já estamos achando a resposta. O 3, ele é azinho, azinho, porque ele é afetado, não é isso? O 4... Azão, azão. Só que aí a gente não tem certeza. É porque os filhos deles são homozigotos. Os filhos, o 7 e o 8, olha só, o 7 e o 8 são normais, eles são normais. Só que, como o pai aqui ele é afetado, vai passar o azinho para eles, não vai? É isso. Então, o 7 é azão, azinho, e o 8 também. Só que o 4 a gente não pode afirmar com certeza que é azão, azão. Tá? Porque, por exemplo, se eles tiverem um terceiro filho, ele pode ser, por exemplo, afetado. Ou normal, a gente não sabe, né? Então, esse 4 aqui, ele fica indefinido. É azão, tracinho. Azão, tracinho. Tá? Indefinido. Tem uma questão no trabalho, na prova, na verdade, né, na avaliação, que eu cobro é o mesmo tipo de questão, tá? É só responder. O 5, ele é o quê? Azinho, azinho, porque ele é afetado. O 6. Azão, azinho. Azão, azinho, já tínhamos falado, né? O 7 também, Azão, né? Também. 6 e o 7 são heterozigotos, certo? Uhum. O 9 vai ser o quê, gente? O 9. vai ser homozigoto. E aí, o que Pode vocês ser acham? o homem. Oi? Porque ele pode pegar o azão, azão dos pais, ou pode pegar o azão, azinho dos pais. Então, o 9 é indefinido, certo? Isso. O 9 é indefinido, o azão, tracinho. E o 10, azinho, azinho. Então, ficou assim, ó. Confere, por favor, aí todo mundo, gente, tá certo, ó. Do 1 até o 10. A resposta vai ser a letra B de bola, não é isso? 2, 6, 7, 8. Perfeito. É importante vocês entenderem o heredograma, tá? Que lá na frente a gente pode vê-lo novamente, certo? Bem, pelo tempo aqui, dá para falar mais alguma coisa. A 16 está resolvida. 17, pessoal, é outra questão de heredograma, tá? Só que aqui é o seguinte, homem e mulher aqui, né, no caso. Só que aqui não tem quadradinho, né? No caso, o homem aqui vai ser por a setinha aqui para cima, né? E a mulher para baixo. Né? É outra representação possível, tá? Geralmente é quadrado e círculo. É quadrado e círculo. Aqui todo mundo é círculo, né? Mas na verdade você tem um sexo masculino aqui, que é a setinha para cima, e aqui para baixo é a mulher. Bem, aqui nós estamos falando sobre miopia, tá? Miopia. Aí pergunta o seguinte, a probabilidade do casal 1 com 2, ó, esse homem aqui, esse homem aqui, né, que ele é míope, ele é afetado pela condição, e a mãe aqui, que é o 2, ela é normal, certo, gente? E aí está perguntando o seguinte, qual a probabilidade do 1 e 2 ter uma criança míope? E aí? A miopia vai ser uma condição, uma característica condicionada por um gene dominante ou recessivo? Recessivo. Por que é recessivo? Os pais deles são dominantes, dá pra ver. Os pais deles não tiveram a característica da miopia, mas eles geraram filhos que são míopes e não míopes. E a miopia com o gene dominante, ela não vai aparecer. Agora, quando ela tem dose dupla em gene homozigoto, ela aparece.
Exatamente. Então, se a miopia é condicionada por um gene recessivo, a gente pode colocar, por exemplo, Mzinho, Mzinho, tá? Vamos mudar a letra aí também. Mzinho, Mzinho. E, no caso aqui, essa mãe aqui, essa mulher aqui, ela vai ser o quê? Azão, É, azul. Dá para saber pelos pais, ó. Sim. Vai ser o quê? Azão, Já, azul. heterozigoto. Heterozigoto, isso aí, isso aí. Então, azinho, azinho, pode ser com azão, azinho. Então, qual a probabilidade de nascer uma criança míope? Fazendo aí o cruzamento, vai dar 50%. Não é isso? Aham. Letra C. Por quê? 50% dos gametas da mulher transportam